Quantas vezes você se perguntou o que passa na cabeça do seu gato? Eu tenho uma enorme curiosidade de saber o que acontece na cabeça das minhas e como é que elas veem o mundo. Copycat é mais um game que tenta nos dar o ponto de vista do gato. E ele talvez te ajude a imaginar o que está rolando dentro da cabeça do seu felino. O jogo vai te emocionar com sua narrativa que aborda a relação com o humano e explora questões como abandono, vida, pertencimento e lar. You're not well. Leave the damn cat. No, she's my pet. I look after her. Em Copycat, seguimos a aventura de Dawn, uma gata de abrigo que é adotada por Olive, uma senhora com a saúde debilitada que vive sozinha e está elaborando o luto pela perda de seu pet anterior. Um dos pontos que mais me chamou a atenção no jogo é que a nova humana de Dawn é retratada como uma pessoa comum, nem heroína nem vilã, uma pessoa com suas limitações e que erra, mesmo querendo acertar. E é explorando a relação entre gato e um humano real, na perspectiva do animal, que Copycat vai te emocionar. O estúdio australiano Spoonful of Wonder acaba de lançar o game na Steam e promete em breve também lançar Copycat para PlayStation 4 e 5, Xbox e Nintendo Switch. Oh, go away, Dawn. Don't look at me. Copycat é um indie com foco em narrativa, por isso é bom dosar suas expectativas em relação à jogabilidade. Você não vai encontrar mundo aberto, árvores de habilidades ou um sistema de combate profundo. Por outro lado, a narrativa toca temas sensíveis e tem potencial para te afetar, para te fazer sentir e deixar questões importantes em sua mente por algum tempo. Ao explorar o mundo na pele de um gato, você poderá roubar comida de sua tutora, derrubar vasos e muitas outras coisas no chão. Pode miar, subir em árvores, explorar a vizinhança, andar por cercas e telhados, aterrorizar pássaros e enfrentar a gangue de gatos de rua. Apesar de podermos controlar o Dawn livremente em alguns momentos, a maior parte das interações ao longo do game é feita com eventos rápidos ou via minigames. Copycat não foca em realismo gráfico, a jornada é toda estilizada e esse estilo me agradou. Especialmente em algumas áreas externas que, com boa iluminação, produzem recortes bonitos daquele mundo. Antes de começar a jogar, selecionei a opção gráfica mais alta e não tive um único problema de desempenho durante a campanha. Tudo funciona como deveria nessa área. O áudio funciona bem, a trilha sonora é agradável e condizente com a proposta. Os efeitos são bons e, nesse sentido, os animais foram bem representados. Eu gostei da dublagem dos humanos, apenas em inglês, e especialmente da voz dentro da cabeça de Dawn, que tem um estilo de narrador de documentário da natureza, sabe? The wildcat must choose her hiding spot. Quickly now, Dawn, with haste! Apesar do áudio estar apenas em inglês, Copycat felizmente possui legendas e menus em português do Brasil. O ponto alto do game é sua narrativa e tudo que ela pode desencadear em nós enquanto jogamos. Por isso, se você é sensível a spoilers, recomendo que interrompa esse vídeo aqui e volte depois de jogar. Apesar de eu evitar grandes spoilers nessa análise do game, é difícil falar da narrativa sem mencionar alguns trechos dela. O game começa com a visita de Olivia ao abrigo para a adoção de um gato. Ou seria da adoção da humana por um gato. Enfim. Temos aqui 6 opções de gatos para escolher. Eu acabei ficando com a Frajola porque me lembra muito uma das minhas gatas. E pelo que vi, é mais uma escolha estética e que não tem grandes impactos no decorrer da campanha. Ainda no abrigo, o jogo aponta para pontos importantes que ganham relevância ao avançarmos na campanha. O profissional no abrigo reconheceu a senhora como alguém que estava procurando um gato desaparecido semanas atrás. Olive passa mal e precisa de algum tempo para se recuperar. E ela lê e assina o termo de adoção que inclui de forma absolutamente clara as responsabilidades dela como a nova tutora daquele animal. No caminho de volta para casa, enquanto Olive se apresenta para a nova gata, ela diz acreditar que só é possível julgar alguém depois de o conhecer. Eu acredito que Olive diz isso também para o jogador, porque ao longo da campanha fica clara a complexidade das coisas no jogo. Nem tudo é o que parece ser. Olive não é o que parece à primeira vista. Por falar nisso, meu sentimento em relação a esta senhora e suas atitudes ao longo do game oscilou um bocado. O comportamento de Dawn nem sempre é por conta do jeito dela,
E tem ainda a filha adulta de Olive, que não mora com ela e que toma atitudes no mínimo questionáveis. Ao avançarmos na narrativa, eventualmente descobrimos nuances que explicam algumas coisas. E isso faz com que sejamos obrigados a nos deslocar da posição em que havíamos assumido antes, ao julgarmos o erro de alguém, por exemplo. Por conta disso, uma boa parte da minha experiência com Copycat foi me perguntar se eu teria feito diferente na posição de alguém que tinha cometido um erro. E talvez esse seja um dos responsáveis para que eu me identificasse cada vez mais com as personagens, porque quem nunca errou? Outra parte importante do game é a forma como os desenvolvedores decidem mostrar o ponto de vista da gata. Nosso poder de escolha sobre a personalidade de Dawn é pequeno. Ele se dá nas escolhas dicotômicas e aparentemente pouco relevantes quando o jogo nos coloca em alguma situação específica. A maior parte da construção dela acontece quando seus pensamentos saltam da tela, pelos seus sonhos e pelo biólogo narrador. Come on, Dawn. Hunt the bird. Imagine a clássica narração de um documentário sobre a natureza. Então, a voz e a forma do narrador se expressar é exatamente essa. Acredito que a utilização do biólogo foi uma excelente escolha porque ao mesmo tempo em que ela nos cabe no contexto de observação animal, ela também me lembra daqueles momentos em que falamos com nós mesmos dentro da nossa cabeça. Um exemplo disso seria: ok, Darcy, faltam só mais 3 aparelhos para terminar o treino, bora! Bom, Copycat acabou. E aí? Durante as 3 horas de campanha, algumas coisas vão sendo redefinidas. Abandono e a ideia de lar são 2 exemplos. A forma como as personagens respondem às situações e aos erros das outras é, às vezes, errando também. Isso abre espaço para nos identificarmos com o que está acontecendo na tela, espaço para sermos humanos. E é utilizando muito bem esse espaço que Copycat me emocionou. Eu adorei o game. Acredito que ele faz bem o que se propõe a fazer e, além disso, aborda a importante questão social de abandono e maltrato animal tão contemporâneo em nosso Brasil. Obrigado por ter ficado até o fim do vídeo. Se você deseja nos apoiar, deixa o like e se inscreva. É grátis e isso nos ajuda demais. A gente se encontra na próxima. Até lá! A friend? Let's follow.